Última questão do primeiro dia, inclusive a questão do grupo. Questão 13.18. Está pedindo a transferência, o fator de forma, quer dizer, de 1 para 1 e 1 para 2, certo? Ou seja, da área da superfície do cone até a própria área da superfície do cone, né? E da superfície do cone para o diâmetro inferior, né? Considera que o cone ele é aberto, né? Mas tem uma área 3, né? Ok. Bom, o cone ele tem uma altura L e um diâmetro D. E assim como a abertura do cone tem um diâmetro D e a base, o círculo da base, ele tem um diâmetro igual ao diâmetro do cone, diâmetro D, e está espaçado ali de L, né? Então, a primeira coisa é cálculo das áreas A1, A3 e A2, né? Para A1, que é a área do cone, ele é dado por essa relação, que é πdh dividido por 2, né? O H ele é simplesmente o H, no caso, seria como se fosse a projeção do lado do cone, né? Da seção do lado do cone. Então, faz o teorema de Pitágoras. Encontra que a área 1 é raiz de 5 d ao quadrado, π dividido por 4. Aqui não substituiu valores, apenas considerou que L é igual a D, né? Que é o que está escrito no problema. Então, a gente sabe também que A2 é igual a A3, que é simplesmente a área do círculo, né? É πd ao quadrado. Tá. A gente considera aqui A1 como A3 como um recinto. Por mais que seja apenas um furo, A3, dá para considerar que é um recinto. A1, A3, A1 mais A3, né? Que é o cone inteiro. Então, pela regra da adição, a gente tem que F1 mais F13 é igual a 1, certo? Então, a gente também consegue aplicar a relação de reciprocidade entre A1 e A3, né? Área 1 vezes F13 é igual a área 3, F31. Isolando para F1, a gente tem que F1 é igual a 1 menos A3 dividido por A1 vezes F31. Além disso, também pela regra da adição, como a área 3 ela é um recinto só, né? Então, F de 3,1 e F de 3,3, né? Você está em contato com F3, F3 e F1, tem que dar 1, né? Então, a gente tem que F31 é igual a 1, porque F33, como dá para ver aqui, essa a da base, né, do cone, ela é 1, né? É 0, quer dizer, dela para ela mesma, né? Tanto F33 como F de 22, elas dão 0, né? F de 22 para F de 22 e F de 33 dão 0, que são ambas superfícies planas. Então, F de 3,1 aqui dá 1, certo? Então, o fator de forma de 1 para 1, a gente já tem o fator de forma de 3 para 1.
que encontramos que é igual a 1, certo? Então, o f de 1 para 1, que é o do cone, ele vai ser 1 menos a razão da área 3 dividido por 1, vezes 1, certo? Então, o fator de 1 vai ser simplesmente... vai ser simplesmente 1, né? Ou seja, do cone para ele mesmo, vai ser simplesmente 1 menos 1 sobre a raiz de 5, né? A gente olha essas equações, quando você faz divisão de A3 ou A2 para A1, você tem que é 1 igual a 1 sobre a raiz de 5, né? Tem iguais, você toma um termo de raiz de 5. Então, tem que o fator de 1 é aproximadamente 0,553. Tá. A gente sabe que a radiação que deixa A2, ou seja, essa área aqui da base, né, essa primeiro cilindro, intercepta A3 e A1 da mesma forma, né? Dá para ver que elas são vistas de mesmo jeito pela área 2. Então, F de 2 para 1, né, é igual a F de 2 para 3, ou seja, dá o cilindro da base para o círculo da base. Do círculo da base para o círculo superior e do círculo da base para a área do cone vão ser iguais. Então, a gente pode aplicar a relação de reciprocidade entre a área 1 e a área 2, né? Ou seja, fator de 1, 2, fator de 2, 1. Isolando em termos de fator 1, 2, a gente tem que fator 1, 2 é igual a razão de A2 por A1 vezes fator de 2, 1. E o fator de 2, 1 é igual a fator de 2, 3, né? Porque, como já foi dito, o círculo da base vê o círculo superior e o cone do mesmo modo. Então, tem aqui que o fator de 1 para 2 é igual ao fator de 2, 3 dividido por raiz de 5, né? Que é aquela razão. E através da tabela 3.1, a gente consegue encontrar o fator de 2, 3. E para discos coaxiais paralelos, né? A gente consegue encontrar. A gente tem que essa fórmula aqui, FJ igual a 1 mais 1 menos raiz de 4r quadrado mais 1 dividido por 2r quadrado, né? Então, e os raios são iguais também, né? Os raios são iguais e o diâmetro é igual a L. Então, a gente tem essa fórmula, né? 1 mais 1 menos raiz de 4r quadrado mais 1 dividido por 2r quadrado. E o Rzão é igual ao raio dos círculos dividido pela distância entre eles. Então, f de 2, 3, a gente consegue calcular, né? A gente já substitui aqui, né, o d ao quadrado sobre L, que a gente sabe que é 1. 1 mais 1 que dá raiz de 2, então dá... E aqui embaixo dá meio, né? Então fica 1 menos raiz de 2, tudo isso vezes 2, mais 1. E o resultado dá 0,1716. Então, assim, a gente consegue também calcular o fator F12. O fator F12, como já foi dito, é igual a F23 dividido por raiz de 5. E o F23 é 0,1716. Então, é só esse fator, 0,1716, dividido por raiz de 5. O resultado dá 0,0767. Então, foi isso. Os fatores do cone para a base. Fator do cone para a base, né? É o fator 1, 2.